Olá pessoal, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre Reiki. Tem uma questão que constantemente me fazem, né? E que eu não tinha conversado ainda muito detalhadamente. Alimentação antes da iniciação, antes da sintonização no Reiki. Como vocês já devem ter visto outros vídeos meus, se não viram, deem uma pesquisadinha. Tem um vídeo que eu falo sobre o que é obrigatório no Reiki, né? Então a minha visão é bem tranquila com relação a isso. Quase nada de obrigatório no Reiki, certo? Um detalhezinho que outro. O vídeo explica melhor. E a alimentação se encaixa nisso, certo? Eu penso que você pode comer o que você come normalmente. Pode manter a sua alimentação da maneira como você se alimenta constantemente, até o dia anterior, até o dia da iniciação, na verdade, né? Até o dia da iniciação. Nós vivemos num país aqui, o Brasil, com muitas dificuldades, com muitas pessoas ainda passando necessidades, passando fome, inclusive, certo? Em alguns lugares do mundo isso também é comum, né? Então, você dizer para a pessoa, come uma saladinha, come uma comida levinha, uma sopinha, às vezes é difícil, né? Às vezes a pessoa não tem nem isso para comer, quanto mais seguir uma orientação dessas, certo? Então se você come buchada de bode, feijoada, linguicinha, salsichão, picanha, não tem problema, pode continuar comendo isso todo dia, pode manter a sua alimentação normal até o dia da iniciação, sem problema algum. Essa é a minha visão. Eu vou explicar um pouquinho mais, né? Vamos embasar um pouquinho mais. Alguns mestres não. Alguns mestres são bem exigentes com relação à alimentação, impõem regras rígidas, que se você não seguir, ele não vai te iniciar. Ele não vai te iniciar, certo? E é um direito do mestre. É um direito do mestre. Não critico, não boto restrição nenhuma também nisso, né? Cada um se conduz, se porta da maneira como acha mais interessante, mas de acordo com si mesmo. Então, alguns mestres pedem que você 3, 4, 5 dias antes da iniciação não coma carne vermelha, que você coma coisas leves, que você deixe a buchadinha de bode para depois da iniciação, uns dias depois, né? Que você cuide da alimentação, bastante salada, bastante água, que é importantíssimo tomar bastante água, tá? Então tem mestres que são exigentes realmente. E está na razão deles, a vivência deles, a experiência deles. Então eles vão exigir isso de você. E se você não quiser seguir, procure outro mestre. E se você seguir, gostar, achar interessante, continue com ele tranquilo, certo? Sem problema algum. Então, a minha posição com relação à alimentação é essa. Continua com a tua alimentação normal, tranquilo. Ok. Agora nós vamos observar qual o impacto dessa sua alimentação numa vivência energética, numa vivência espiritual, numa sintonização de Reiki. O primeiro ponto que eu coloco é o seguinte. Uma iniciação é um momento raro. É um momento único na vida de uma pessoa, principalmente a primeira iniciação, né? Depois a gente se acostuma, a gente gosta, faz outras, faz confirmações, faz reciclagens e continua aproveitando a energia de uma maneira diferente. Mas uma iniciação é um momento muito especial. Então eu creio também que você precisa se preparar para essa vivência de uma maneira adequada, certo? O que acontece se você comer uma carne vermelha, por exemplo, ou comer uma feijoada? São comidas fortes, são comidas densas, que têm uma vibração muito baixa, e isso não é ruim, de forma alguma, mas tem uma vibração muito baixa. É uma comida necessária para muitas pessoas, porque é o que sustenta elas nas atividades que elas executam, é o que sustenta o corpo físico dela, no tipo de vida que a pessoa tem. Então as pessoas precisam comer isso, precisam se alimentar adequadamente. Só que quando você vem para uma iniciação, você vem para uma sintonização de Reiki, e você está com um alimento muito pesado no corpo, a sua vibração
do seu corpo todo, das suas camadas de energia, também vai ser puxada para baixo. Isso vai impedir a iniciação? Isso vai evitar que ela funcione? De forma alguma. A iniciação do reiki vai funcionar certinha. O mestre cumpriu o ritual, a iniciação funciona e você sai um reikiano. Mas tem um porém. A qualidade da sua vivência vai ser baixa, compatível com a sua vibração. A energia rei que vai entrar no mestre, vai se juntar com a energia aqui do planeta, é uma energia de vibração alta. E quando essa energia é transferida para você, para você ser sintonizado, para você modificar o seu campo de energia, é uma mescla de várias vibrações. Todas as vibrações que forem mais elevadas, você não vai perceber. Ou se você perceber, vai ser uma coisa muito suave. Às vezes imperceptível. Então, a qualidade da sua vivência, da iniciação, vai ser comprometida por conta de uma alimentação que inclui elementos pesados, né? Elementos densos, certo? Não afeta a iniciação, você sai um reikiano com todo o seu potencial, com todas as suas prerrogativas de reikiano, tranquilamente, mas o que você vivencia vai comprometer. E aí você precisa escolher. Você quer ter aquela vivência mais plena, você quer acessar essa informação, você quer acessar essa energia com todo esse potencial que há de vivência de uma iniciação, ou você está fazendo iniciação por fazer iniciação, porque acha legal, porque acha bonito, porque é moda, porque alguém falou, porque alguém gostou, ou porque eu estou precisando muito disso, ou alguma coisa assim. Você tem que estar lúcido, você tem que estar consciente de que a sua alimentação afeta a vibração dos seus corpos. E afetando a vibração para baixo, a sua vivência de uma iniciação de reiki que inclui elementos de alta vibração, de coisas espirituais, vai ficar comprometida. Isso serve 90% dos casos. 90% dos casos. Para algumas pessoas, não. Interessante, né? Nós temos um caso muito diferente assim na literatura, e na realidade também ocorria, né? Mas na literatura que se comenta, que é o caso da Helena Blavatsky. Ela era gordona, ela era possante, ela fumava, ela comia, porque ela era muito espiritualizada. Então ela tinha que comer muito, e comer coisas pesadas, e comer coisas fortes, e fumar charutos, e ter acesso a alimentos e coisas materiais densas para baixar a vibração dela. Então era um caso assim, ocasional, né? Um que outro. Eu não sei se a realidade era isso mesmo, tá? Não sei. Mas nos livros contam, as histórias falam assim. Olhando para ela, eu acho meio estranho. Ela não tem uma cara assim muito iluminada, tranquila. Ela tem uma cara meio invocada. Mas a história conta isso. Então, para algumas pessoas, comer esses alimentos mais pesados é uma necessidade para realmente se aterrar, né? Para se ligar no planeta, para se ligar nas coisas materiais. Então a pessoa vai para uma iniciação e para ela é ótimo, a vivência é fantástica, porque ela já está acostumada, é o padrão dela energético. Esse. Mesmo que ela coma coisas pesadas, não chegam a afetar tanto a vivência. Mas isso são casos raros, certo? Isso são casos muito raros. A maioria de nós precisa cuidar bastante da alimentação, principalmente nesses momentos. Então eu acho importante isso, que você cuide da alimentação. Mas é uma recomendação, gente. Não é obrigatório. Eu esqueci e comi. Puxa vida, eu tenho a iniciação hoje. E agora? Eu tenho a iniciação amanhã e eu comi carne vermelha. E agora? Não tem problema. Vai funcionar. Tranquilamente. Fique tranquilo. Vai funcionar a iniciação. Não há culpa, não há arrependimento, não há cobrança nenhuma. Se você pega um mestre, né, como eu, que tem essa abertura, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Vou te deixar bem à vontade. Mas eu vou te perguntar, por que você estava tão distraído que você não lembrou da iniciação?
Se você sabia que a alimentação poderia causar algum problema, poderia afetar a sua vivência, na verdade, problema não, né? Vamos tirar problema de lado. Assim. Mas sabia que a alimentação poderia afetar a sua vivência? Por que você optou por ela? Por comer a comida densa, comer a buchada de bode e se boicotar realmente, né? Se boicotar em relação à sua vivência. O que dentro de você não permitiu que você tivesse uma vivência mais plena, uma vivência mais tranquila, mais serena. Temos um gato ali passando. Isso é importante. É muito mais importante do que a vivência você se questionar por que eu estou escolhendo esse caminho. Se eu queria tanto ter a vivência, se eu queria tanto ter uma iniciação certinha, legal, com tudo que eu posso obter desse momento, por que eu fui comer um alimento que vai baixar minha vibração e que vai me impedir de ter essa vivência? Essa pergunta precisa ser feita na sua mente, você precisa ponderar a respeito dela e se questionar lá dentro para saber o que em mim está impedindo isso. Certo? Isso é particular de cada um. Né? Eu só vou fazer pergunta, tá? Só vou fazer pergunta e mais nada. O resto é contigo. Não cabe a mim julgar ou condenar nem nada. A minha postura é bem aberta, bem tranquila, e eu sou bem franco com isso também, certo? Então, alimentação. Se você vai ter que escolher, quero ter uma boa vivência, quero ter boas percepções, apesar de não ser uma garantia, importante, de repente a pessoa vai lá, só come vegetais, só toma água, né? E não tem nada, não tem vivência nenhuma. Aí são outros casos, certo? Aí são outras questões que a gente tem que abordar, que a gente tem que conversar. As pessoas têm dificuldades, às vezes, de percepção, né? Aí você passa 30 anos se empanturrando de tudo que tem aí de denso, aí você passa 3 dias sem comer nada quase e acha que vai chegar na iniciação e vai ter vivências fantásticas. Então aí a gente tem que analisar esses detalhes, tá? Temos que analisar esses detalhes pequenos, assim, né? Então não há uma garantia, ok? Mas há uma preparação para isso. Indica uma mudança interna em você de que você sabe que existem coisas que têm uma vibração mais elevada, que têm uma percepção mais sutil, e tem coisas mais densas, com percepções mais densas também. Então você se prepara para elas. E você vai escolher que tipo de vivência você vai querer ter. Isso é importante. Ok? Então, cuide-se. A minha orientação é, cuide-se. 3, 4 dias antes, evite comer alguma coisa densa, tome bastante água, procure evitar, né, entrar em atritos, entrar em situações complicadas, para que você mantenha a sua vibração tranquila, seus corpos alinhados, tranquilos, você fique receptivo e você tenha uma boa vivência. Legal? Então esta é a questão da alimentação, que vai afetar a vivência da sua sintonização no Reiki. Mas não vai impedir você de se tornar reikiano. Ok, pessoal? Era isso então. Obrigado a todos. Até a próxima.